Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Bem, chegamos ao nosso terceiro encontro, nossa terceira aula do curso Comida de Pensar. E seguindo esse primeiro módulo, né, a gente vai hoje abordar um assunto um pouco mais voltado para uma perspectiva histórica. Não se limita a isso. A gente vai falar muito sobre urbanismo. A gente falou sobre a arquitetura da cozinha, né, do espaço, desse cômodo, né, que a gente tão tão central, né, para o nosso dia a dia, principalmente nós que gostamos de comida e provavelmente de cozinhar. A gente pula agora para a ideia do urbanismo, que vai ser um modo muito interessante da gente começar a pensar as mudanças que aconteceram no nível social e que afetaram de forma direta e de forma muito abrupta, inclusive, e até hoje influencia a nossa comida, a forma como a gente come, o que a gente come, e a nossa cultura alimentar de um modo geral. Então, muitas vezes a gente não olha por essa perspectiva comida, e aqui a gente propõe, então, vamos olhar por aí, por essa lupa. Bem, aqui a gente vai unir dois temas que parecem ser muito longínquos ou distantes um dos outros, mas não são. Tem muito mais semelhanças do que aparenta. Então, estamos falando da Idade Média e da construção de Brasília, usando, obviamente, esses dois momentos, né, como marcos para a gente pensar e também fazer uma relação, né, uma correlação acerca do que a gente chama de consciência urbana, né? Sidney Packard é o camarada que vai trazer esse conceito de consciência urbana e a gente vai dar uma surfada nele nessa aula de hoje. Joia? Vamos ver algumas coisas, mais uma vez, que não necessariamente tem a ver com comida, mas logo, logo a gente vai conseguir fazer a relação correta para trazer a comida para o centro do debate. Joia? Bem, para começarmos, vamos falar um pouco sobre como que é narrada, ou como foi narrada, ou como está sendo narrada, as histórias da alimentação na nossa sociedade. E eu gosto de trazer esse parâmetro aqui para a gente pensar, porque é muito importante, é tão importante e tão, ao mesmo tempo, né, no nível de importância que ele é para o nosso entendimento sobre o que a gente come, ele é igualmente subestimado, subapreciado e subutilizado até para explicar os fenômenos históricos que a gente vive. Então, um olhar a partir da alimentação, ele é um olhar que a gente tem como uma lacuna, na verdade, na nossa sociedade como um todo. É isso que a gente vai falar neste primeiro momento da nossa aula de hoje. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem levantar uma questão, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode jogar no chat, e aí a gente pode sanar dúvidas e também, né, ouvir as provocações de vocês de volta, né, para a gente poder construir também mais algum tipo de saber. Joia? Eu gosto de abrir com esse livro, provavelmente se vocês conhecem, é um livro que é o, talvez assim, o mais conhecido, digamos assim, que vai tratar da história da alimentação de um nível global. Temos vários livros, né, várias referências que vão fazer recortes, né, tentando não exaurir, porque é uma tarefa homérica, impossível, né, basicamente, mas que vão tentar refletir muito sobre o que é essa ementa global de uma história da alimentação. Então, o primeiro fato que a gente precisa superar é de que não existe uma história da alimentação. Não existe essa ementa geral. O que existe é o artigo indefinido é super importante quando a gente for falar de história, não só da alimentação, mas como um todo, porque a gente está falando de uma determinada história. Quando a gente fala de uma determinada história, a gente está falando de um olhar, de um recorte, de uma pesquisa. Então, nenhuma história que a gente for contar ou condensar num livro vai dar conta daquele assunto do ponto de vista histórico, porque, obviamente, está se
pulando algumas partes, está se omitindo algumas outras, dada a complexidade mesmo do tema e da própria disciplina histórica, né? Pois bem, o História da Alimentação é uma coletânea de pesquisas, né, organizada pelo francês já falecido Jean-Louis Flandrin e pelo italiano Massimo Montanari. E esses dois historiadores da alimentação se juntam para poder pegar artigos, né, de vários outros pesquisadores e pesquisadoras que tratam sobre alimentação de várias perspectivas, tentando fazer um compilado que tenta abranger períodos históricos, ou seja, vai desde a pré-história, que a gente citou na nossa primeira aula, até o momento da industrialização, até o momento que ele chama de McDonaldização, que seria esse último espírito do consumo dentro da ótica da alimentação a ser debatido nesse livro. Tem outros livros que vão ser muito interessantes para a gente, ou vocês que tiverem interesse em buscar mais informações sobre história da alimentação. Por exemplo, o De Caçador a Gourmet, do Ariovaldo Franco, que é um livro que tem uma premissa semelhante a esse da história da alimentação, só que ele é um pesquisador brasileiro, ele dá um olhar também muito nacional para a coisa, e você tem outros livros que vão, de uma forma tangencial, abordar assuntos um pouco mais específicos. Também no Brasil você tem Comida e Sociedade, do Henrique Carneiro, que é bem interessante, e você vai ter, bem recentemente, um lançamento super ultra novo, que saiu neste ano mesmo, que é História da Alimentação no Brasil, século XVI a século XX, da Cidiana, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Pará. Então, muito legal você ter um olhar histórico, uma pesquisa histórica sobre o Brasil, que não está centrada, né? Os pesquisadores mesmo, as pesquisadoras envolvidas, não estão centradas no eixo Rio-São Paulo, que é notoriamente o eixo do fluxo econômico maior do país, né? E não à toa, não obstante, na verdade, ele se torna também o centro maior da produção científica. Então a gente tem esse deslocamento que é descentralizante, assim, descentralizador, desculpa, e ela vai fazer então esse esforço de propor uma história do Brasil do século XVI ao século XX nesse recorte. Pois bem, por que é importante a gente falar nisso? Porque o último livro histórico, digamos assim, sobre alimentação no Brasil foi o do Câmara Cascudo, basicamente, que é um livro dos anos 40, uma pesquisa, então, super antiga, que vai, então, caducar, obviamente, porque, afinal de contas, os métodos se ampliaram, as descobertas são outras, né? E a gente vai ter ele até hoje como uma grande referência histórica. Não estou falando que a gente não deva tê-lo, mas é uma pena a gente nunca ter tido avanços tão consistentes, suficientes para poder esperá-lo, ou então propor uma continuidade, né? Porque, afinal de contas, é um organismo vivo, né? Até a revisão da história, no bom sentido, né? Porque você tem um revisionismo histórico, que é um papel muito mais do lado dos negacionistas. O que a gente está falando aqui é muito mais de uma revisão no sentido de crítica, né? Da gente poder rever os métodos que foram utilizados e realmente propor coisas novas. E você tem o caso Alberto Doria, que não faz um livro de história da alimentação, mas ele reúne alguns artigos que ele próprio escreveu, que de fato avançam em muitas coisas, no sentido de entender o processo histórico da formação da nossa culinária. Bem, eu digo que é uma certa história da alimentação, porque você não consegue reunir toda essa história. Pois a história da alimentação, ela exige, né, esse artigo indefinido, justamente pela falta de centralidade que ela teve nas pesquisas científicas ao longo do tempo, no próprio interesse da própria sociedade, das sociedades. No livro História da Alimentação, vocês devem encontrar ele com muita facilidade. É um livro grande, é um livro mais de consulta mesmo, para vocês recorrerem a ele. É um livro que eu acho que ele é muito, como que eu posso dizer? Ele é muito sincero, né? Ele é muito honesto na sua premissa,
quando ele fala o seguinte: olha, este é um livro organizado por 2 europeus, né? Então, ele tem sim um olhar eurocentrado, eurocêntrico, mas a gente fez um pequeno esforço aqui para buscar olhares que não são europeus. Então, pegou pesquisadores do Oriente, né, do Extremo Oriente também, do Norte da África, né? Enfim, não sei se tem da América Latina, mas dos Estados Unidos certamente. Então, tentou sair do olhar europeu para poder reunir, na verdade, esse compilado. E é muito sincero também porque ele fala, olha, não existe da nossa parte o interesse em exaurir esse assunto porque é impossível de fazê-lo. O que a gente está colocando aqui é um norte para a gente começar a estudar a história da alimentação, porque a alimentação é um tema que foi marginalizado pelas nossas próprias sociedades. Perfeito? Você tem, então, a alimentação, no próprio História da Alimentação, você vai ter um artigo falando sobre a alimentação do Egito, que é uma sociedade milenar que nunca deu atenção à alimentação, em termos de dados, né, de coleta de dados, de organização de dados. Sempre soube-se o que se comia na corte, né, nos templos faraônicos, né, enfim, na era dos faraós e tudo mais, sempre a partir dos governantes, nunca dos governados. Não se sabia, então, os meios, as formas de consumo da população no geral. E isso diz muito sobre a forma como a gente produz história. A gente produz história, sim, porque a gente sempre narra a história a partir do olhar do vencedor. O que é o olhar do vencedor? O olhar do vencedor, ele é basicamente, já é um termo muito usado, né, nos cursos de história, que é a narrativa de quem venceu uma determinada guerra. Por exemplo, a nossa história do Brasil foi narrada por quem venceu, ou seja, os portugueses. Então, nossa história ela é construída a partir dos saberes que os portugueses colocaram como os saberes, registraram oficialmente nos anais da história brasileira como os saberes oficiais. Então, nas nossas escolas, até muito pouco tempo, a gente ainda tinha o discurso de que o Brasil teria sido descoberto pelos portugueses. Termo hoje que, finalmente, com muito atraso, é superado, só que não é devidamente confrontado. Então, você tem, por exemplo, não se fala mais na descoberta do Brasil pelos portugueses, mas fala da chegada ao Brasil dos portugueses, que, na verdade, não foi isso. Né? A gente tenta usar eufemismos para algo que foi muito mais grave do que o eufemismo pode dar conta ou sugerir, que a gente está falando de um processo colonizatório, que é um processo que tem como sua metodologia central a violência, o genocídio e o etnocídio. Então, isso, na verdade, é o espírito da colonização, como a gente já bem sabe. Então, a colonização ela marcou a nossa formação histórica, não só nossa, como do mundo inteiro. As guerras, conquistas, batalhas, etc., aconteceram no mundo inteiro e moldaram a forma como a gente se relaciona com a própria comida. Perfeito? Ah, sim, a chegar os portugueses. Ô, país português, finalmente chegaram, estão aqui, né? Vamos fazer um brinde. Mas a chegada, enfim, é o termo que foi cunhado para tentar não chocar, né, as crianças, como se as crianças fossem, né, enfim, essas esponjinhas para você apenas orientá-las por essa narrativazinha romanceada, sendo que no YouTube ou na Netflix elas já estão sendo expostas por narrativas muito mais ousadas, digamos assim. Então, enfim, a gente precisa ficar reescrevendo essa história. Então, a história foi contada pelo vencedor. E isso levou a um grande problema para a gente poder se reconhecer no Brasil, inclusive, como nação. A gente passa, e aqui eu quero dar um panorama meio geral do mundo, né, em relação à alimentação específica, para a gente poder compreender como que essa história está sendo construída
diante de nós, tá? Eu costumo chamar de grandes culturas, pequenas histórias, porque os livros de história, cada vez mais, conseguiram já ter uma sacada que eu acho muito importante, que vem por conta do trabalho científico, né, acadêmico, das pesquisas de ciências humanas, que é de contar pequenas histórias, ou seja, fazer pequenos recortes, pequenas abordagens, delimitação do tema, não é isso? Para poder, então, se dar conta de alguma determinada história. Então, o que a gente vê hoje de produção histórica no sentido da alimentação são principalmente abordagens regionais. As abordagens regionais, elas sempre foram, na verdade, a forma mais completa de se conseguir extrair informações ou se pesquisar uma determinada cultura. Então, você vai ter, no mundo inteiro, inclusive, pequenos livros, né, pequenas histórias que vão contar a história da comida. Pode ser no Brasil, pode ser na Índia, pode ser no Japão, pode ser nos Estados Unidos. E dentro desses grandes centros populacionais e urbanos e nações, você tem recortes menores. Tá? Por exemplo, um livro do James Caan, que é um livro de um inglês, né, James Caan, que chamado Stirring the Pot, que ele vai falar sobre a história do curry do ponto de vista inglês, o que é muito problemático, mas não deixa de ser importante, dada a influência da cultura indiana na cultura inglesa, na alimentação, né, da cultura inglesa. Então, um livro sobre curry. E é um inglês falando de curry, só que ele está falando do lugar dele mesmo, tá? Ele não está se apropriando dessa história. Na própria Índia, você vai ter várias histórias, né? Você vai ter o Kate Acharya, não sei como é que fala direito, que se torna, então, um historiador bem importante para poder narrar a história da gastronomia indiana fora do processo colonizatório e compreender a gastronomia indiana de dentro para fora, ou seja, a partir da própria Índia. Ou seja, não é no Brasil que simplesmente negou se aprofundar ou então construir um material sobre sua própria história alimentar. No mundo inteiro você tem esta problemática. A China, gente, China é o país mais populoso do Brasil, do mundo. Eu falo mais populoso do Brasil, o país mais populoso do mundo, perdendo daqui a pouco para a Índia, né? Que tá parece que nos próximos 10 anos deve ultrapassar a China em termos populacionais. Mas a China é o país mais populoso do mundo, é um dos maiores países do mundo em termos de área também, e ele não tem um livro de história da alimentação chinesa. A alimentação chinesa é uma gastronomia absurdamente influente, não só porque tem uma enorme população, como teve uma enorme migração ao longo dos anos, principalmente uma influência no Sudeste Asiático, né? E sem falar nas disputas, né? Com Coreia, com Japão, outras nações muito bélicas, né? Belicosas, digamos, o Japão principalmente, no qual houve também questões de guerra envolvida, né? E tal. Enfim, você vai ter na gastronomia chinesa, por exemplo, uma história que não foi contada ainda. O Zhu Fenlin, ele foi o primeiro cara que puxa essa conversa. Ele morre, então, na primeira metade do século XX, e quem continua o legado dele é a viúva dele e a filha, que continuam escrevendo sobre gastronomia chinesa e lançam um livro Chinese Gastronomy, gastronomia chinesa, em inglês. Eu digo em inglês porque eu não encontrei cópia em outra língua que não fosse as línguas orientais, né? As línguas principalmente chinesas. Só encontrei no inglês mesmo. E está como Chinese Gastronomy, foi como eu li. É um livro que foca muito na história da China, da alimentação chinesa, a partir das receitas. Tá? Então, ele vai fazer esse olhar. E nesse mesmo livro, o Lin, que é o patriarca, né, desse movimento de recuperar ou resgatar ou contar a história da alimentação chinesa, o Lin, o que ele vai fazer ele vai admitir que a China nunca foi muito boa de poder contar a sua própria história, de registrar a sua própria história,
e fez com que tivesse, então, uma lacuna absurda de conhecimento, que fez com que a gente não conseguisse mais compreender o que é ou o que seria uma gastronomia chinesa. Então, gente, a gente fica muito perdido nessa guerra semântica entre o que é culinária chinesa, japonesa, e a gente fica tentando defender uma coisa ou outra, tentando encaixar nas caixinhas que a gente já conhece. A verdade é que tudo isso foi uma construção muito nova, tá, para o mundo inteiro. Essa construção da onde vem determinadas receitas, tá? Isso mesmo vai respingar no Brasil. A gente vai repetir essa mesma questão a partir do mito da miscigenação, no qual a gente bagunçou o coreto e a gente já não sabe mais exatamente quais são as influências que tivemos. A gente só sabe que a gente não pode negar que tivemos influências tanto europeias, portuguesas principalmente, como indígenas e da cultura, das culturas, né, de matriz africana, principalmente ali da região meridional, que foi que imigrou, que foi transportada como escrava, foi escravizada, enfim, no início do processo colonizatório português. Então, gente, as escritas, a literatura que temos, ela é uma literatura muito fragmentada e muito inacessível, nesse sentido da gente conseguir compreender de uma forma simples uma história, tá? Você tem hoje um livro também chinês chamado A History of Food Culture, uma história de comida, de cultura alimentar na China, de Hungang Zhao, que também tenta fazer esse esforço de poder contar uma história, uma ementa global dessa cultura. No Brasil, a referência continua sendo maior da história da alimentação no Brasil e espero que em breve a gente já esteja se referindo mais ao livro da Cidiana, que faz uma atualização muito importante dessa leitura histórica da nossa cultura alimentar. Beleza? Pessoal, eu digo isso aqui tudo, estou aqui construindo esse cenário, muito mais para a gente entender que, para a gente poder conhecer mais de história da alimentação ou história da comida, a gente precisa reconhecer as lacunas e, de fato, buscar os recortes que podem nos atender. Não existe nenhuma história global, não existe uma história finalizada, contada. O que a gente pode fazer é buscar essas abordagens, principalmente regionalistas, né? Ou então específicas, né? Com os recortes que eu citei. Mas temos, então, na gastronomia brasileira, as nossas histórias da alimentação que são contadas também dentro do escopo ainda mais regionalizado, que é, por exemplo, das nossas regiões brasileiras. Então, você pode ter acesso a pequenas histórias, por exemplo, do movimento de restauração em São Paulo, da imigração italiana, principalmente ali, sabe? Você pode ter o gastronomia sertaneja da Ana Rita Suassuna, que vai fazer uma espécie de abordagem que não é exatamente histórica, mas da comida sertaneja, que a gente pode, inclusive, construir uma base de que, opa, ela é muito mais do que o lugar comum nos oferece. Porque o lugar comum ele tem essa força de capturar a narrativa para si. E aí está falando, por exemplo, das abordagens que formaram o nosso imaginário gastronômico acerca do Nordeste, por exemplo, compreendendo que a gastronomia nordestina é a gastronomia da Mata Atlântica, ou seja, do litoral nordestino. E quando se trata de caatinga, a gente só está pensando em fome, jabá e farinha, o que não é verdade. A caatinga ela tem vários recursos, tem uma enorme variedade de frutas e verduras e vegetais. E a Ana Rita ela consegue, então, dar um basta aí nesse lugar comum que é muito preconceituoso, na verdade, no seu olhar para o sertão brasileiro. Gente, esse escopo geral da história da alimentação, a gente está fazendo. Vamos lá? Ah, legal essa pergunta, essa questão que você coloca.
Camila, bota fé, vamos lá. E a influência, dominação, né? Vamos falar as palavras certas, né? Da indústria na gastronomia brasileira, que eu cheguei até a comentar em outra aula. Leite condensado, moça, como sendo ingrediente essencial na nossa gastronomia, presente em variadas receitas tradicionais. Ou a maisena, né? Por exemplo, amido de milho. A gastronomia regional vai sendo identificada diretamente com a indústria sequestrando a cultura. Você e seus textões, Camila. Obrigado, continue com seus textões. Sou um grande entusiasta deles. A gente vai ter uma conversa sobre indústria, né? A gente vai ter um papo na próxima aula, não? Daqui 2 aulas. Quando a gente abrir a Comida Fala, o segundo módulo, a gente vai falar sobre industrialização e os sequestros que a gente antecipou, né? A gente usa como spoiler na primeira aula, né? O sequestro dos afetos. Só que a gente vai falar isso de uma forma muito mais compreendendo o mecanismo que está por trás disso, entendeu? Que é o da mediação, que a gente chama também de mídia, de um modo meio genérico. Mas a gente vai entender um pouco melhor esse processo, porque o processo da industrialização está muito ligado a essa transformação comunicacional que houve, claro, ali entre o século XVIII e o século XX. Então, a gente tem um salto aí muito grande, tanto do processo da industrialização, passando pela Revolução Industrial, obviamente, aterrissando nas narrativas do consumo. Isso vai ser bem legal para a gente discutir, tá? Massa, massa. Bem, a nossa conversa, depois dessa cama que a gente fez, vai centrar aqui, ó, na consciência humana. E o que isso tem a ver com a comida, a gente vai ver mais para frente. Joia, gente? Vamos lá. Sobre urbanismo e história, é preciso compreender uma coisa já de antemão. Quando a gente falou em tecnologia, você lembra que a gente falou que tudo é tecnologia. O domínio do fogo foi já uma tecnologia. As ferramentas que a gente cria são tecnológicas. Então, a gente teve várias civilizações que eram tecnológicas antes do que a gente chama hoje, né, de era tecnológica. Nós estamos na era da tecnologia. A gente sempre esteve na era da tecnologia, a gente pode estar agora na era não sei, dos apetrechos tecnológicos, individuais, digitais, enfim, Da inteligência virtuais. artificial, Lobo. A inteligência artificial, ótimo. A gente está nessa onda. Mas isso é tão tecnologia como toda que a gente usou antes. O negócio é que a gente sempre aliou a tecnologia a histórias dos vencedores, mais uma vez. O que a gente fez? A gente sempre entendeu que a nação mais tecnológica é aquela que se posicionava como tecnológica. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: a gente teve civilizações muito mais avançadas antes dessas civilizações que a gente tem como centrais na nossa construção do imaginário, que seriam as nações greco-romanas, principalmente, como sendo as que deram esse grande salto tecnológico. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem uma tradição enorme que foi muito apagada e ocultada das civilizações e das tecnologias, por exemplo, pré-colombianas. Incas, maias e astecas tiveram uma contribuição fundamental, principalmente nas práticas de governança ambiental. Tema que a gente está começando hoje a trabalhar, era um tema que numa civilização milenar já era old news, entendeu? Ou seja, já era princípio elementar. Governança ambiental é basicamente o termo que hoje a gente tem utilizado para poder propor uma relação sadia com o meio ambiente, no qual a gente tem algum controle, mas ao mesmo tempo a gente devolva determinado respeito a essa própria organização da natureza. Pois as civilizações pré-colombianas já trabalhavam nessa perspectiva, muito embora não necessariamente
chamassem disso, tá? Mas na prática era assim que funcionava. Você teve o início das principais tecnologias de agricultura e de pecuária vieram de reinos que foram devastados e que ficavam situados na África. Você tem o antigo reino de Axum, que hoje é Gana, o antigo reino de Songhai, hoje Mali, e o Egito que foi um grande império, né? Os tempos faraônicos estão aí para provar isso. E como todo império, praticou e abusou, né, do sistema escravocrata de guerras, enfim, para poder então se manter e se expandir, né? Mas eles foram quem trouxeram toda essa estrutura, essa inteligência de pecuária e de agricultura para a Idade Antiga. O que acontece, na verdade, é que os reinos africanos eles perdem para uma tecnologia nova praticada pelos reinos, pelos impérios, né, gregos e romanos, que foi da tecnologia bélica um pouco mais bem afiada. E graças à tecnologia bélica, ela pôde roubar várias das propostas dessas antigas civilizações e poder ela própria construir uma civilização mais avançada às custas de outras. É assim que nossa história começa a ser construída. Só que no caso da Europa, tem um passo a mais, que foi a proposta de apagamento cultural. Então, o apagamento foi uma estratégia narrativa, obviamente, para poder, então, fortalecer o império. Então, hoje, a Europa se torna esse grande centro comercial, né, de primeiro mundo, etc., com base, ou graças, né, a essa narrativa que a colocou como tal. Então, na verdade, você tem as grandes invenções da humanidade eram centradas na Europa, porque eles eram incapazes de conceber a ideia de pessoas africanas, que seriam, então, menos dotadas de inteligência, de capacidade, de construir coisas como as pirâmides, por exemplo. Uma tecnologia como a pirâmide começa a ser atribuída a alienígenas, porque é mais fácil acreditar que alienígenas fizeram isso na África do que seres humanos de pele negra. Começa-se, então, a partir daí, criar essa tradição, né, asquerosa que vai perpetuar, enfim, na nossa veia, neste momento. E aí estamos nós, em 2021, mais uma vez, discutindo racismo e perguntando por que ainda falamos sobre isso. Pois a explicação está aí. Né? Nunca foi tão importante falar sobre isso. Pois bem, vencidas esses entendimentos que as civilizações e as tecnologias elas foram estabelecidas a partir dessas guerras, desses domínios, desses processos de desconstrução e destruição, principalmente de outras culturas e reinos, a gente consegue chegar num conceito de cidade. E a cidade que a gente vai usar como referência as guerras impulsionaram a tecnologia, até mesmo a criação dos enlatados, os micro-ondas também. Muitas das inovações da cozinha, né, vieram, não só da cozinha, mas do dia a dia, né, vieram de propostas que eram belicosas, belicistas, né, se a gente preferir. Eu gosto de belicosas, né, para me referir como ao Lusíadas, né? Os Lusíadas usavam muito, né? Então, você tinha armas que depois tem essa tecnologia então adaptada para o dia a dia. E ao contrário também, né? Vice-versa. Joia. A cidade medieval vai ser objeto de um estudo do Legoff, que é um historiador do medioevo, né, da Idade Média, e que ele vai entender muito bem como que a cidade medieval se organiza e como serve de um exemplo principal
para a gente compreender a proposta de desenvolvimento urbano. Veja, o Sidney Packard é um camarada que vai falar o seguinte: no século XII, ou seja, Idade Média, aí já era já entrando na baixa Idade Média, né? No século XII, você vai ter uma revolução urbana. Então, Sidney Packard ele vai entender isso. Por que ele entende isso? Porque ele vai falar, olha, entre 1160, 1210, mais ou menos, principalmente ali na França, pode-se perceber que a cidade, tal como era entendida, ela atinge limites extremos para o período medieval. Então, no período medieval, você tinha um tamanho de uma cidade aceitável como o tamanho X. De repente, você tem uma explosão urbana. O que seria isso? Já nessa época, o campo começava a migrar para o chamado centro urbano, ou seja, para a cidade, para mais perto da onde havia o centro do poder. Porque começou-se já a perceber que quanto mais próximo ao centro do poder, mais favorecido financeiramente, economicamente, as pessoas seriam. E a gente tem, então, uma explosão urbana que o Sidney Packard vai reconhecer nesse momento, apontando da seguinte forma, que é um movimento que fora dirigido, não foi algo espontâneo. Foi uma urbanização feita como fruto da vontade do homem e não mais da obra coletiva de organização das gerações sucessivas, uma após a outra. Então, ela não é mais uma evolução lenta, sabe, e cega. Ela é mais um salto, como o Sidney Packard vai se referir, que vai ser bem mais deliberado e bem mais organizado, tentando apagar ou esconder ou não se preocupar com as graves consequências que este movimento traria. Porque entendia-se que, à medida que o campo vier para a cidade também vai se fortalecer economicamente. Só que não se percebia, na verdade, não se percebia como digamos, no processo de reconhecimento puritano, né, sociológico, não se reconhecia o problemão que se tornaria isso. Mas a falta de consequências era algo muito pertinente para o poder público, como é hoje, inclusive, não é isso? A gente tem um poder público no Brasil que tem um absoluto desprezo pelas consequências dos atos, né? Então vamos fazer uma determinada política e não vamos nos importar com o que essa política vai gerar, ainda que de negativo para cima de nós. Então, a cidade medieval ela se torna um vetor para medir justamente a desigualdade social. Por quê? Porque você vai ter um movimento super curioso que vai acontecer aqui, que é esse. Eu gosto de colocar esse texto do Legoff, que é sobre a cidade medieval, em oposição, ou na verdade sendo ilustrado por essa foto que você já deve reconhecer do Tuca Vieira, que foi feita lá em Paraisópolis, não é isso? Do lado de um prédio do Morumbi, se não me engano. E você tem aí o Brasil explicado em uma imagem. Pela divisão de um simples muro, você tem aí quadras de tênis, piscinas e arranha-céus com laguinhos ou plantas, enfim, cada andar, diante de uma favela. Bélgica e Índia. Legal, Belíndia. É isso. E o Legoff vai resumir essa ideia, essa proposta urbanista, isso se referindo à Idade Média, pessoal. Para vocês verem como faz muito sentido para a cidade hoje, porque a cidade medieval é ela que consolida o espírito urbanista. Então, muitas vezes a gente fala em urbanismo
como se fosse um adjetivo de algo interessante, algo bom, né? Obviamente, a gente não está falando da disciplina, né, do urbanismo, mas, de fato, o processo urbanista ele tem também as suas contradições. E o urbanismo é isso. Para Legoff, é o momento em que cria-se um relativo equilíbrio entre nobreza, essa nobreza que participa do movimento urbano mais do que ela tem afirmado, entre ela, né, essa nobreza, entre a burguesia, que é quem dá o tom à sociedade, e as classes trabalhadoras, das quais uma parte urbana fornece a massa de mão de obra e a outra rural, que alimenta a cidade e é penetrada por seu dinamismo. Para mim, essa frase é suco de Brasil puríssimo, minha gente. Veja, a nobreza, ela participa do movimento urbano mais do que tem se afirmado. Os ricaços não estão encastelados, né, nos seus ranchos, né, e andando de jatinho e de jet ski. A nobreza está participando ativamente do movimento urbano e dessas criações. E a burguesia, muito influenciada pela nobreza, e muitas vezes achando que é nobreza, ou seja, a classe média, ela dá o tom da sociedade. Todos os movimentos de impeachment que tivemos, quem deu o tom foi a burguesia. Mas quem favoreceu que acontecesse foi justamente a nobreza. Então, se parte do interesse da nobreza, a burguesia, então, ela é colocada como, né, o cão de guarda para poder, então, dar esse tom à sociedade. E aí você tem, embaixo de tudo, sendo pisada a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora é dividida nessas duas classes, a urbana, que é quem fornece a mão de obra para as cidades, muito embora não participe do dinamismo das cidades, e a classe rural, trabalhadora, que é quem fornece ou alimenta a cidade, só que é penetrada por esse dinamismo tão perverso da cidade, em que prevê que quanto mais longe do centro você estará, menos você vai ganhar em termos financeiros, econômicos. Perfeito? Este é o espírito da cidade medieval. E é o momento... Ai, gente, eu estou colocando para voltar e ele está indo para frente. E esse é o momento em que a gente tem, então, o que a gente pode dizer que a gente cria uma consciência, ou tem uma tomada de consciência urbana. A partir dessa chamada Revolução Urbana do século XII, embora não tenha havido uma revolução, digamos assim, nas estruturas, a gente não tem dúvidas de que havia uma revolução, ao menos quantitativa. Ou seja, de um modo tanto orgânico, muito embora provocado, tá? Você tem um crescimento espetacular nas cidades, e aí você tem, então, a realização, em contrapartida, de um movimento urbano voluntário que coloca como centro da cidade, ou como centro de tudo, né, a cidade. E a cidade vai ser, ou vai se tornar, na verdade, esse lugar que vai concentrar renda, que vai concentrar o poder político, o poder econômico e o poder, agora já entrando no século XVIII ou século XIX, o poder comunicacional, principalmente para a manipulação das massas. Então a gente vai perceber que esse movimento, ele não é um movimento do século XX, que a gente vai falar de cultura de massa e manipulação, pois a gente já vê isso acontecendo, ao menos do ponto de vista socioeconômico, desde a baixa já, a baixa, sim, Idade Média, desde ali do século XII e do século XIII, principalmente na França, tá? É onde vai acontecer isso. E por que estamos falando justamente das cidades? As cidades essas que vão se fazer ser necessárias. Sim, foi isso que a cidade fez. E a Camila colocou aí muito bem. A crítica marxista à cidade é exatamente essa. Né? Você
tenta uma expropriação do campo. O campo, na verdade, fica submetido justamente a isso que o Legor fala, pelo dinamismo da cidade. Dele vai depender. Então, os preços que são praticados, o valor que é dado ao alimento que é produzido no campo, quem vai falar que valor é esse é a cidade, não mais o campo, não mais quem produz. Justamente porque ele fora invadido por esse ideal da cidade, por esse dinamismo da cidade, que vai se ocupar de construir novas castas, novas classes, e vai mandar as cartas, vai dar as cartas. É ela que vai conseguir organizar essa dinâmica social, tendo ela própria como centro. E essa prática, ela vem da Idade Média, ela vai passar pelo momento das revoluções trabalhistas, né, da qual Marx vai participar, né, vai teorizar sobre, e vai chegar, então, a essa contemporaneidade na qual estamos e que a gente percebe, vê retinir todos esses fantasmas, né, que apareceram tantos séculos atrás. Que coisa, né? É assustador. Toda vez que eu falo isso, eu fico bem assustado com o que significa. Pois bem, a gente falou da Idade Média e agora a gente vai falar de Brasília. Eu coloco Brasília aqui como um grande marco que a gente teve da explosão urbana. Eu acho que ele, para o século XX, ele traduz em absoluto o espírito da Idade Média, sabe? Ele na verdade, ele bebe no espírito da cidade medieval e traduz toda aquela experiência para uma nova tentativa de arranjo urbano que, de uma forma muito ingênua, né, em algum momento acreditou que não viria ocasionar as mesmas discrepâncias sociais, não viria a criar os mesmos, ou aprofundar, neste caso, os mesmos abismos sociais. Porque agora a gente já dominava uma certa narrativa. Então, a gente tem hoje a história do vencedor ainda sendo contada de que a construção de Brasília teria sido um avanço urbanístico, né, sensacional para o Brasil, digno de nota, digno de repercussão mundial e grandes estudos feitos em grandes escolas de design e urbanismo. Pois bem, isso sim aconteceu, só que também não foi essa coisa bonita como a gente se conta carochinha que nos contaram, obviamente. Por isso que eu chamo Brasília de maquete futurista da Idade Média, porque ela foi projetada com ou sob o espírito da cidade medieval, reproduzindo os mesmos sintomas que a gente começava a perceber dessa expropriação do campo até esse domínio da relação política, econômica, para poder minar, né, a fonte da coisa, ou seja, para minar o campo e beneficiar, então, os arranjos econômicos centrados no centro do poder. Então, para isso, eu quero mostrar duas coisas para vocês. Olha só. Primeiro, para quem não é de Brasília ou não conhece Brasília, a gente vai dar uma voltinha no Google Maps só para poder ficar mais claro o exemplo que eu vou dar a seguir. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o Google Maps? Deixa eu aproximar um pouco mais. Bem, esse aqui é o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek de Brasília. Estão vendo aqui, ó. Bem aqui é o aeroporto. Beleza? O aeroporto fica nesse lugarzinho aqui. E aqui você tem o Lago Paranoá, tá vendo? Ó? Aqui tem o Lago Paranoá. E um pouco mais acima, bem aqui, ó, você tem voltando. Você tem aqui o aeroporto
E aqui você tem um eixo, ó, tá vendo? Que vem entrando e entra aqui na asa do avião. Vem aqui nessa pontinha aqui, ó. Tá dando para ver, gente? O mouse está bem fraquinho, mas eu acho que dá para ver. Entra aqui nessa asa, na asa sul do avião, e passa aqui pelo eixo central, que é o eixo do poder, onde você tem daqui para baixo o poder executivo, principalmente, aqui com as praças do judiciário, do legislativo, no Congresso Nacional. Para cima, você vai ter equipamentos culturais e parte do poder judiciário. E do outro lado, poder militar. Joia? E aqui, asa norte, completando o avião. Brasília seria basicamente isso aqui, tendo aqui dois eixos, dois setores de mansão, né? O Lago Norte, em cima aqui no norte, o Lago Sul aqui abaixo, duas penínsulas, o setor sudoeste, e aqui setores habitacionais, também igualmente de classe média alta. Essa aqui é a Brasília projetada por Lúcio Costa, é essa aqui, foi o desenho do Lúcio Costa, foi esse. Só que tinha um problema. Aqui, na saidinha do aeroporto, voltando aqui para o aeroporto, ó, vocês podem ver que aqui na saída do aeroporto, deixa eu carregar aqui um pouquinho, tá. Antes de entrar na Asa Sul, pronto, aqui pegou. Aqui você está vendo algumas casas, tá vendo? Tem umas casas desse lado de cá e casas desse lado de cá. E aqui, principalmente aqui. Esses lugares aqui, gente, e aqui, ó, também, era chamado de Vila do IAPI. Para vocês entenderem o que é a Vila do IAPI. Depois vocês vão descobrir o que é isso. E aqui, ó, bem longe daqui, passando daqui, ó, viajando 40 quilômetros para a esquerda, mais do que 40 quilômetros, você tem, finalmente, Ceilândia, nesse lugar aqui. Que no Distrito Federal é o lugar mais populoso do Distrito Federal. A cidade mais populosa do Distrito Federal é esta aqui, Ceilândia. Joia? Dito isso, vamos assistir ao nosso exemplo, um documentário chamado A Cidade é Uma Só, documentário do Adilei Queiroz, que é um documentarista da Ceilândia e que vai escrever, vai filmar, né? Ele filma a terra dele, né? Filma a Ceilândia, basicamente. E aqui ele vai falar um pouco sobre como é que foi esse processo de migração da vila do IAPI, bem ali na saída do aeroporto, para a criação de Ceilândia. E aí, minha gente? Fala por si, né? Quando a gente vai no mapa de Brasília, então, como eu mostrei para vocês, na saída do aeroporto, você tem a vila do IAPI e logo depois o plano piloto. Então, na verdade, todo aquele movimento que a reportagem, de uma forma tão, né, institucional, falou, ela basicamente falaria: olha, precisava tirar aquele gente que estava em condição favelada para outro lugar. E o governo estava preparando esse outro lugar. Só que ele só não falou que estava preparando outro lugar que era igualmente favelado, igualmente sem estrutura, e que ia manter exatamente os padrões de habitabilidade quebrados. Então, na verdade, o discurso era que o problema é quebrar os padrões de habitabilidade de quem mora no plano piloto. Ou seja, não queríamos mais ver aqui tanto de gente pobre como o cartão postal de Brasília, uma vez que todo mundo que ia chegando pelo aeroporto, nessa época, você chegar pelo aeroporto, você era uma pessoa importante ou rica, ou os dois, e você andava de terno no avião, né? Era um momento assim. E precisava se tirar esse cartão postal de lá. Tanto é que aquele lugar, que era uma vila, que era uma invasão, hoje é um lugar com casas. Só que, obviamente, casas de alto padrão, que formam um melhor cartão postal para os gringos, os estrangeiros, as visitas que iam aparecer em Brasília. Então, você tem esse movimento, que foi um movimento super
oficial, né? Ceilândia, se vocês não sabem, foi um termo que surgiu a partir da campanha que foi feita pelo governo do Distrito Federal para erradicar as invasões ali de perto do IAPI. Então, chamava-se Campanha de Erradicação de Invasões, CEI. E esse nome dessa campanha tem o nome da cidade, Ceilândia. CEI-lândia. Perfeito? Brasília, capital da segregação. Legal. Não conheço esse livro. Luiz Alberto de Campo Gouveia. Obrigado, Camila, pela contribuição maravilhosa mais uma vez. Já vou guardar aqui esse nome para eu poder pesquisar. Eu já descobri até um PDF dele aqui, gente. Mas, enfim, comprem um livro se conseguirem. Joia. Valeu pela indicação. Muito bom. Pois é isso. Não é... Brasília, então, não foi construída sob um sonho do Dom Bosco, né? Para poder se tornar um grande exemplo de urbanismo. Na verdade, ele é o contrário de tudo. Deu tudo errado com Brasília, né? Foi uma coisa feita às pressas, pouquíssimo planejamento, muito dinheiro público rolando, mão de obra basicamente escrava, porque você pegava... Nessa época, a gente está falando dos anos 50, gente. Anos 50, no sertão brasileiro, principalmente no profundo sertão, principalmente piauiense, você vai ter uma crise sanitária e de seca enorme, o que vai forçar pessoas a buscarem, né, enfim, sobreviver. E aí um dos motivos, uma das formas de sobrevivência foi o êxodo. Então, com o êxodo, esse pessoal veio para Brasília porque era a cidade do futuro, das oportunidades, aquela balela que a gente ouve muito em filme americano, né, falando, né, dos Estados Unidos como a terra de oportunidades, aquela coisa. Pois Brasília era isso, era os Estados Unidos daquele momento. E o que isso tem a ver com a comida? É isso que a gente vai começar a falar agora. Se a gente pegar isso que a Camila está falando, se a gente pegar o filme do Vladimir Carvalho, Conterrâneos Velhos de Guerra, é um filme fácil de achar, tem no YouTube, vai ficar muito claro essa pesquisa que ele faz para o documentário, que isso que a Camila está citando, de fato ocorreu. Muitos corpos, principalmente negros, não foram mais encontrados, foram sumidos por força, né, do capitalismo que promovia ou que girava a roda do progresso brasileiro, que era a construção de Brasília. Então, pessoas foram soterradas, porque não se podia parar uma obra para poder resgatar o corpo já morto de um trabalhador a quem não foi dada, né, as condições ideais para poder trabalhar. Você tinha também, isso aí tem imagens, inclusive, disso, né, de grandes valas, como se fosse período de guerra mesmo, sabe? Grandes valas para enterrar corpos. Saía, então, um caminhão cheio de caixão e colocava o povo todo em valas sem identificação. Então, isso foi uma coisa que aconteceu. Se vocês tiverem interesse em ver mais sobre esse tema, deem uma olhada nesse documentário Conterrâneos Velhos de Guerra, do Vladimir Carvalho, que, se não me engano, está no YouTube, está completo. Bem, o que isso tem a ver com a comida? Eu gosto de chamar essa comida de comida brasiliense, com a letra Z. Quando eu falo de comida brasiliense, eu não estou falando da comida, da gastronomia da cidade de Brasília, mas eu estou usando o termo brasiliense tal como Hipólito José da Costa usava. Hipólito José da Costa, ele foi conhecido como o primeiro cara, né, a criar um jornal, o primeiro dono, né, do primeiro jornal brasileiro, que era, inclusive, impresso fora, né, era impresso em Londres. Então, foi um jornal criado em 1808, chamado Correio Brasiliense, que o Correio Brasiliense do Assis Chateaubriand passa a usar esse nome como uma forma de homenagem
em 1961, quando começa então o jornal Correio Brasiliense que conhecemos aí hoje, né, que ainda roda, ainda circula hoje, sobretudo agora só no Distrito Federal, mas online está aí. E existe um motivo por trás do Brasiliense que me incomoda demais e foi o motivo pelo qual usei esse termo para a gente poder tentar entender um pouco sobre a nossa gastronomia. A comida brasiliense, a que me refiro, é essa que tem Brasília muito como, digamos, o tubo de ensaio de formação ou de produção desse imaginário da gastronomia brasileira. Veja por quê. Hipólito Júlio da Costa, ele não quis chamar o jornal Correio de Correio Brasileiro. Ele chamou de Correio Brasiliense. O motivo pelo qual ele fez isso é porque brasileiro era muito pejorativo, porque brasileiro era um nome dado naquela época ainda aos trabalhadores, principalmente trabalhavam nas madeireiras, né, colhendo pau-brasil. Por isso o nome era brasileiros. Então a comida que a gente passa a olhar em Brasília e ver em Brasília ela acontecendo, não é mais uma comida brasileira como ementa geral. Cria-se aí, ao meu ver, uma comida brasiliense, nesse sentido anunciado antes, usado antes por Hipólito José da Costa. É uma comida, gente, que busca ser uma exceção. Sim, sufixo que identifica os trabalhadores. Brasileiro. Brasileiro, trabalhador de pau-brasil. Brasiliense, os brasileiros que, de fato, eram importantes para Hipólito José da Costa, que eram os leitores do jornal. E os leitores do jornal, considerando o Brasil um país com índice de alfabetismo naquele momento, então, absoluto praticamente, você tinha como leitores de jornal, basicamente, o que a gente chamava de nobreza, né, e de burguesia. Então você tem essas duas classes, né, que são os ricos e a classe média empoderada, que vai então conseguir se ver ou ter algum tipo de identificação com esses escritos mais intelectuais, né, propostos por Hipólito José da Costa, que seriam então para os brasilienses com Z e não os brasileiros, que era a classe que a gente tanto negava como nossa. Então, Brasília vai repetir o mesmo processo colonizador, gente, segregador, que a gente via correr no Brasil ao longo dos séculos. Só que Brasília, ela tenta disfarçar. Hoje não tem nem mais como fazer isso, né? Por quê? E aí eu vou explicar para vocês a partir de um entendimento da ementa brasileira, tá? Que é uma ementa múltipla, como eu coloco aqui. Por que é uma ementa múltipla? Diferentemente de países que não foram necessariamente colonizados per se, como principalmente os países europeus, e até muitos países asiáticos, né, que não tiveram um processo exato de colonização, né, se a gente pegar assim, Japão e China, sobretudo, né, apesar de ter, né, é muito mais complexo do que isso, você não tem, como tem nesses países, o Brasil não tem, então, uma ementa geral, principalmente no que tange a sua gastronomia. Não só dado a sua extensão territorial, mas também a cultura escravocrata. Veja, a dimensão continental já fez ou já provocou com que a gente tivesse diferenças de culturas alimentares, graças aos biomas, o que, na verdade, é supernatural e desejável, inclusive, que pratiquemos esse tipo de regionalismo nesse sentido. Sim, houve dominação, mas não colonização. É porque tem dominação, tem guerra, né? tem várias formas, né, também de sistemas de opressão, né? mas que não se parecem com o que aconteceu, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Entendendo que ambos são países de dimensão continental e que sofreram ou foram colonizados. Menos do que os Estados Unidos, mais do que os Estados Unidos, o Brasil sofre, então, uma
uma cultura escravocrata que, que foi narrada, inclusive, de uma forma muito romantizada, né? Dada a cor da pele do que se entendia como brasileiro, que seria uma cor, né, outrora chamada de mulato, né? Falava-se que o brasileiro era isso, era junção de cores, junção de culturas, ou seja, a miscigenação fazia do brasileiro único. E os Estados Unidos não tendo uma miscigenação, você tem uma cultura escravocrata que opera num silêncio muito mais ensurdecedor do que nos Estados Unidos, em que era muito claro os papéis, muito bem definidos. Aqui não, aqui a gente teve uma romantização da cultura escravocrata, até hoje ainda há esses resquícios, né? Não só resquícios, até práticas, e isso fez com que a gente nunca tivesse uma percepção muito clara do que era uma comida brasileira desse ponto de vista cultural. Como que era a influência da africana na nossa cozinha. Não temos essa percepção de um modo muito acurado. Aliás, essa percepção ela vem com os abismos sociais que foram gerados após a abolição da escravatura, que foi um processo legislativo e não um processo político, como deveria ter sido, né, de construção política, de desconstrução política. Então, foi meramente legislativo, o que fez com que a cultura, principalmente a cultura de matriz africana, as culturas de matriz africana, fossem relegadas a, enfim, pequenos subúrbios, as ruas principalmente, onde você vê brotar muitas das expressões históricas da culinária afro-brasileira, como no tabuleiro da baiana. Ou seja, as ruas eram um lugar muito importante para isso, mas também foi um lugar onde se fazia muita distinção. A comida afro-brasileira passa a ser rejeitada pelo sul do Brasil como uma comida nojenta, muito temperada, muito pesada, né? Você tem esses termos utilizados que a gente pode ver, inclusive, sendo ressonado, né? Ressoou agora, né, na Ana Maria Braga, como a gente já citou, esses padrões pré-estabelecidos de peso, né? O que é o peso? Enfim, é algo que a gente sempre teve uma cultura muito baseada em óleo, em fritura e tudo mais, mas como foi no Bendê, que é africano, a gente vai ter uma certa dificuldade, principalmente do sudeste brasileiro, vai ter essa dificuldade de penetração dessa cultura. E por isso que, em busca de uma nova recolocação na sociedade, os negros, então, não mais os negros libertos, as negras libertas, que vão para os grandes centros urbanos, vão ter essa dificuldade enorme de se adaptar e vão ser relegadas à margem da sociedade. Isso a gente já sabe. Tá? O que a gente vê na comida foi muito claro no processo de construção de Brasília. É isso que é, talvez, a novidade aqui para a nossa conversa hoje. Porque, veja, sempre tivemos padrões diferentes, sempre separamos essas culturas, fazendo, inclusive, cara de nojinho para determinadas comidas do norte ou do nordeste, ou até mesmo do sul e do sudeste, dependendo de onde estamos, do centro-oeste. Né? Quem é que não torce o nariz para o piqui? Né? Tem muita gente. Enfim, temos essas disputas regionalistas, só que o problema não são as disputas regionalistas, porque isso a Itália tem, por exemplo. Sabe? O meu macarrão é melhor do que o seu, né? O meu formato. Eu faço o macarrão da orelhinha, eu faço ele na guitarra, que é uma maquinazinha para fatiar. Então é melhor. O carbonara, o não sei o quê. Eles ficam brigando em relação a isso, mas eles têm uma ementa única. Tem um acordo único que, por mais que eles tenham as suas desavenças regionais, eles a superam, compreendendo que aquela diversidade ela não só é aceitável, como ela também é importante. No caso do Brasil, isso não acontece. O que acontece, na verdade, são os abismos. Você tem separações enormes de culturas entre regiões e entre raças, que é uma coisa que a gente ficou muito tempo sem discutir. A comida brasiliense, ela então é a comida
gentrificada. A comida gentrificada, comida brasileira gentrificada, é uma comida que não é brasileira. Ela, na verdade, é uma comida que se parece brasileira, que usa os argumentos, né, da brasilidade, mas que na prática da nossa convivência ela não funciona, não opera nesta sintonia. Uso esse exemplo para vocês. Vamos lá. No Brasil, ou na Brasília de 1960, você teve dois grandes movimentos migratórios internos, né? Um foi o de Minas Gerais barra Rio de Janeiro. Por quê? Porque era a sede do poder público, Rio de Janeiro, e porque JK, o presidente nesse momento, era mineiro. Então ele carrega todo o serviço público do Rio de Janeiro para Brasília, mas também carrega todo o aparato político. Ah, que massa, Andressa Cabral, ela é ótima, Andressa Cabral. Falou sobre esse elitismo, né, que relega o azeite de dendê a, sei lá. Enfim, isso aí para mim, isso é burrice gastronômica, na verdade, né? Enfim, é esse processo que a gente está vivendo, né, de ignorância, enfim, não sei nem qualificar esse negócio, cara. Mas a gente está vendo isso aqui nesse momento. A Constituição de Brasília, ela é exatamente o retrato do Brasil moderno, tá? A extração do óleo de palma é um problemaço enorme, que inclusive está gerando a escassez, né? Na própria Salvador está sofrendo com a escassez de palma, justamente pela ausência dessa sua produção e colheita, né, sustentável. É isso que está fazendo, na verdade, com que o sistema se corroa. Pois bem, em Brasília, você tem um movimento muito curioso que vieram muita gente de Minas e do Rio de Janeiro. Esse pessoal é o pessoal que ocupou o plano piloto, aquele aviãozinho do Lúcio Costa que eu mostrei para vocês. Enquanto a maior parte populacional que formou o Distrito Federal no início, nos anos 60 e 70, foi formada por piauienses, especificamente. Havia nordestinos de vários estados, mas a população piauiense era majoritariamente nítida a sua, não só influência, como a sua, enfim, ocupação mesmo, ou migração para terras brasilienses, com S nesse caso. Então, você tem o povo do Piauí chegando, e aí eu pergunto para vocês, para onde que esse povo foi? Já que o plano piloto estava ocupado demais em receber o pessoal da diplomacia, o pessoal do judiciário, do legislativo, servidores públicos de bancos, etc. Esse pessoal foi mandado para Ceilândia. Então, Ceilândia, a partir dos anos 70, né, você tem, claro, a Vila do IAPI, que vai formar Ceilândia depois, mas você também tem outros tantos. Gente, eu aperto para trás e vai para frente. E você vai ter. Calma aí, foi mal, gente. Aqui. E você vai ter outros tantos de lugares para os quais são distribuídos, então, o povo que veio trabalhar na construção de Brasília e que, não obstante, era um pessoal que era mais pobre, que veio fugindo da seca, que veio normalmente em pau de arara. E começa a desenvolver sua própria gastronomia, sua própria cultura alimentar, que você já aprendeu, né? Você começa a trazer aqui de volta. Então, no plano piloto, passa a imperar, principalmente na Avenida W3 Sul, que era a principal avenida frequentada pela alta classe brasiliense nessa época, passa a haver um domínio do comércio que é basicamente de restaurantes de origem ou de ordem mineira,
ou que se chamavam de brasileiro, servindo uma comida muito próxima do que você tem em Minas Gerais, interior de São Paulo, né, que forma ali, ou seja, da cultura caipira, junto com essa cultura urbana carioca, que nos trouxe o bife, a batata frita. Somados a isso, você tinha, então, inclusive um incentivo da política progressista do JK para o comércio varejista ser ocupado pelo imigrante europeu. É claro que é o imigrante europeu e não o imigrante africano, o imigrante japonês. Você vai ter o imigrante europeu exercitando a gastronomia de São Paulo, que é essa gastronomia baseada muito na gastronomia italiana. Então, você tem aqui 2 exemplos de restaurantes no Distrito Federal. O de cima, o restaurante Roma, que é inclusive um ano mais velho que Brasília. Ele foi aberto em 1959 por um imigrante italiano e que passou o cajado logo, ainda nos anos 60, para esse senhor aí, o Simon Pitel, que é um belga que assumiu o restaurante Roma, que era um restaurante que servia lasanha, pizza, macarrão, não sei o quê. Veja, o lugar desse restaurante era no plano piloto. Não havia, na chamada Brasília de todos os sotaques, que era a campanha que acontecia para poder também fazer a nova miscigenação brasileira a partir do tubo de ensaio brasiliense, você não tinha outras expressões gastronômicas, a não ser nas chamadas cidades satélites, onde, por exemplo, quem vai se dar bem vai ser esse povo que veio, no caso aqui, o pessoal do Chapéu de Couro, que veio do Rio Grande do Norte, e que vai abrir, então, essa casa aqui, Chapéu de Couro, de carne de sol. O imigrante piauiense, o migrante piauiense, ele vai abrir na Feira de Ceilândia. Basicamente, até hoje, a Feira de Ceilândia ela tem um perfil muito piauiense, servindo panelada, servindo buchada, sarapatel, várias comidas, né, muito típicas da região, da Caatinga, e você vai ter essa expressão enclausurada ou relegada somente à Ceilândia. Então, não é só as pessoas pobres, principalmente nordestinas, que foram alijadas do plano piloto para cidades satélites. Quando você faz um movimento como esse, você está fazendo esse movimento também com a própria cultura alimentar que elas carregam. Então, você tem um plano piloto que vai ser o bastião da chamada comida brasiliense com Z, que é justamente essa comida que vai gentrificar a gastronomia brasileira em torno de um ideal contemporâneo e cosmopolita que vai reunir algumas expressões das quitandas mineiras, de algumas coisas que são belas, juntamente com a tão importante imigração europeia, que vem, na verdade, sendo chamada de europeia, mas cuja emenda se diz global, só que é um global muito específico. Então, até hoje, para você comer uma comida piauiense, uma comida nordestina da Caatinga, tá? Não estamos falando do litoral, que aí você consegue, ganha guarida assim no plano piloto, né? Porque são camarões, caranguejos e lagostas, mas você precisa ir para uma cidade satélite para comer uma boa buchada e um bom sarapatel até hoje. Então, esta é a comida brasiliense, uma comida que se separa do Brasil, dos seus biomas, e cria ela própria uma dimensão gentrificada. E quando eu falo da comida brasiliense, é a comida brasileira, porque isso não acontece apenas em Brasília. Brasília vai ser o locus dessa nossa reflexão e que vai, na verdade, mostrar o que está mesmo dentro do coração dessa nossa nação chamada Brasil. Desde sempre, talvez. E hoje, de uma forma muito clara, a gente percebe esses mesmos arranjos sociais. Beleza, pessoal? Acompanhando até aí? Bem, essa foi a ideia da gente trazer
a ideia da cidade medieval para Brasília, esta cidade ainda medieval que representa muito bem o espírito de nação que temos hoje no Brasil. E a gastronomia, ela não sai ilesa desses arranjos socioeconômicos, né? Então, ela vai sim gerar uma grande ruptura, ela vai ser um locus, a própria comida, ela vai ser objeto de preconceito, né? E vai haver também uma ideia de miscigenação da comida que só é interessante no nível de narrativa, enquanto você está falando do fusion, ou do que hoje chama-se de gastronomia contemporânea, não é isso? Que aí você pode fazer um sarapatel contemporâneo, que aí você vai ter a maior das madames querendo prová-lo, desde que seja num restaurante super limpinho, né, sei lá, na Faria Lima, entendeu? Então é esse Upside Drop do Sarapatel. Muito bom, muito bom. Upside Drop do Sarapatel é a remissão aí que a Camila está fazendo do Upside Drop the Pie, né, The Lemon Tart, do Máximo Bottura, não é isso? Legal demais. Pois bem, agora a gente dá um passo entre a Idade Média e a Construção de Brasília. A gente vai voltar um pouquinho e tentar entender o que aconteceu aí nesse lugar que a gente chama de Revolução Francesa, ou também chamada de a Revolução dos Modos de Comer. Primeiro, gente, é preciso dizer, por favor, não caiamos, tá certo essa palavra? Que a gente não caia na facilidade, na ingenuidade de entender que a primeira cozinha do mundo foi a cozinha francesa. Isso já é, sabe, nosso ponto de partida já tem que ser de entender que francês, gente, não inventou nada, beleza? Não inventou cozinha, não inventou comida, não foi ele que trouxe à vida a ideia de restaurante ou da restauração como um todo. Mas a gente precisa abordar, sim, a Revolução Francesa como esse marco ocidental e tentar entender por que ela se tornou esse marco ocidental que tanto usamos, não só nas escolas, na história de modo geral, mas principalmente nas escolas de gastronomia. As escolas de gastronomia não conseguem andar na história para trás da Revolução Francesa. Quando vai falar de restaurante, começa a partir da Revolução Francesa. Por quê? Bem, a Revolução Francesa, ela trouxe, no entendimento ocidental, o que se chama de revolução dos modos de comer. Por quê? Porque a cultura francesa, basicamente, ela conseguiu, de um modo muito sagaz, ela conseguiu criar uma série de metodologias, de métodos, de técnicas e principalmente de narrativas sobre a mesa e o restaurante. Basicamente isso. O francês, portanto, ele não vai ser a primeira cozinha do mundo. Aliás, não sei nem se ele é a 10ª cozinha do mundo, se é a 100ª cozinha do mundo. Talvez esteja por aí. Sabe? Porque você tem cozinha do mundo em toda a história do mundo. Desde que a gente é gente, a gente já cozinha. E a gente já tem nossos modos de comer. O problema é que a França cria, sim, uma regra geral para o se comer a partir da sua inteligência. Ou seja, você vai ter já tem uma influência, né, que vem aí por parte do iluminismo dos pensadores franceses, que começam a ocupar então a cena depois da filosofia grega, depois de toda a produção científica romana. Você vai ter então os franceses sendo aí também um vetor muito importante na produção de conhecimento, principalmente nas ciências humanas. Não só nas ciências humanas, né, de modo geral. Então a França aproveita essa liderança e ela começa a parir várias regras, inclusive o grande paridor de regras da gastronomia, que é o Brillat Savarin, Jonathan Brillat Savarin. Brillat Savarin,
que escreveu a Fisiologia do Gosto, ele é o camarada que vai escrever sobre os modos de comer, falando o seguinte: tudo que você está fazendo está errado. Entendeu? Para comer você tem que fazer isso, isso, aquilo outro. Tal coisa vem antes de tal coisa. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, a não ser que esteja com aquilo, com isso. Enfim, ele vai criar uma série de regras que, para o espírito do tempo, não só é aceitável, como é brilhante. Tá? Inclusive, visto hoje, se você lê a Fisiologia do Gosto, você vai falar assim: caraca, esse camarada realmente ele sacou uma coisa muito cedo, né? Por quê? Porque a gente não discutia alimentação nesse nível filosófico, satisfazendo os desejos hedonistas, não só da gula, mas também do entendimento, da intelectualidade. E Bilal Savarin ocupa esse espaço, ocupa essa lacuna, ao menos para nós. Como eu disse antes, a história gastronômica oriental e do Extremo Oriente, enfim, do Oriente como um todo, ela é muito inacessível para o Ocidente até hoje, até por falta de traduções, entende? E a nossa cultura ela foi mitigada, na verdade, pela cultura já propriamente ocidentalizada. Então, é muito difícil a gente conseguir não partir ou não refletir nisso que a gente está falando aqui agora. Por quê? Porque foram os franceses que nos ensinaram, na verdade, ou conseguiram, na verdade, ensinar para metade do mundo como que se deve comer. Então, esse tanto de regrinha que você tem hoje, que ninguém hoje vai saber, e se você chegar num restaurante, ainda que seja um restaurante 3 estrelas Michelin, ele próprio não vai considerar muitas dessas regras, mas ele vai ser um locus de entendimento que vai ser muito persuasivo para o emergente gourmand. Começa, então, essa figura do gourmet, do gourmand, que é esse glutão que come também com os olhos e também com a mente, caso do Bilal Savarin, e vai tentar gerar entendimento a partir do que está comendo. Então, começa-se isso e associa-se não só essa ideia intelectual, como também há uma prática francesa que foi muito gloriosa, que foi aquela capitaneada pelo Carême. Antoine Carême foi o camarada que, digamos, criou um receituário francês máximo, que se tornou assim, o grande receituário francês, porque ele reuniu várias práticas, várias técnicas que já eram utilizadas, e ele formalizou isso no livro. Ele sistematizou. Então, Carême, ele não é um inventor da cozinha moderna. Ele não é o criador, né, das técnicas culinárias, tá, gente? A gente não pode falar isso só porque o Le Cordon Bleu e todas as escolas de gastronomia do Brasil, inclusive, se baseiam justamente nessas técnicas. Mas, mesmo assim, não podemos falar isso. Porque o que aconteceu foi a cozinha francesa, tecnicista, tecnocrata, melhor falando, capitaneada pelo Carême, ela cumpre um papel pós-Revolução Francesa, com a instituição dos restaurantes, de um modo muito interessante na própria Europa. Então ele ganha, a vantagem da França disso aí é uma só: a grande penetrabilidade comercial, estrutural e sistemática que a cozinha francesa e suas técnicas tinham para o restaurante ou para a cozinha chamada agora de profissional. Ninguém sabia direito o que era cozinha profissional. A gente cozinhava, a gente sempre cozinhou, a gente sempre se alimentou e deu um jeito. Mas a França conseguiu sistematizar a forma como a gente se alimentava, criando, então, essa revolução dos modos de comer e criando alguns dos restaurantes. É onde nasce, né, a famosa restauração, da qual chamo. Opa, pronto. Então, você vai ter ali nascendo La Grande Taverne, que foi considerado, né, o primeiro restaurante. E também o Trois Frères Provençaux, que é um restaurante de Londres, considerado também um dos primeiros restaurantes. E veja, em Londres, Londres já era uma potência econômica, e você tinha o primeiro restaurante de Londres, um restaurante francês. Por quê?
Porque os franceses não exportaram só o livrinho do Carême. Eles começaram a servir toda a Europa da mão de obra francesa. Eles começaram um processo de capacitação de cozinheiros para atender esse emergente mercado da restauração. E como o Brasil, aqui a gente está falando agora já de século XVIII, e como o Brasil começa a entrar nessa onda, começa a ser muito visado justamente pelos europeus como um lugar de progresso, então no século XIX vai ser absolutamente dominado as cozinhas brasileiras, principalmente da hotelaria, beleza? Pelos franceses. Então foram os chefes franceses que chegaram também para fazer as cozinhas dos restaurantes. Então a cozinha brasileira não teve nem a chance de se tornar reconhecida a partir desse elemento que foi tão fundador para o nosso entendimento da gastronomia, que foi o restaurante. Então, quando se tinha restaurante, era necessariamente francês, estava implícito esse termo, porque o restaurante usava as regras da cozinha francesa, os modos de comer. Então, ele dispunha os talheres de tal modo, ele servia o vinho, ele tinha louças específicas para determinados pratos e preparos, e ele servia cozinha francesa nisso aí, justamente para poder fazer jus ou para poder seguir uma cartilha que era muito prática. Então, a França ganha essa notoriedade toda, ela se torna essa cozinha tão importante, principalmente para o mundo ocidental, graças à sua enorme penetrabilidade, ou capacidade de penetração técnica no comércio estrangeiro. É isso que acontece. Só que se a gente for recorrer à história de fato, a gente vai ver que 600 anos antes, ou seja, já ali, quando Senepaca estava falando ali na Alta Idade Média, né, ele já estava falando de uma situação, uma cidade medieval, e do outro lado do mundo, você já tinha projetos, já tinha iniciativas gastronômicas que eram ou poderiam ser considerados restaurantes. Na China, nessas províncias aqui de Kaifeng e Hangzhou, 600 anos antes da Revolução Francesa, você já tem, então, essas duas cidades citadas como referências gastronômicas que poderiam ter ali o embrião desse formato que a gente entende como restaurante. Perfeito, pessoal? Os restaurantes, portanto, eles... eu devia ter colocado esse slide antes. Eu confundi aqui nesse momento. Mas, enfim, está aqui o slide, já explicando isso que eu acabei de falar. Lembrando o que Julio Camba falou, eu citei até na aula passada, né, de progresso, mas não civilização. Ele fala isso muito a respeito dos restaurantes, e ele critica, né, o modo de comer europeu, né, sendo ele próprio espanhol, mas ele critica esse modo, porque ele fala assim, isso é muito mecânico, né? A forma como a gente começou a comer se tornou mecânica. Veja, não existe esse negócio de café da manhã, almoço e janta. Isso aí foi uma invenção que a gente criou, uma mecanicidade que a gente adotou, que para ele, para o Julio Camba, primitiviza o ato de comer. Olha que legal. E ele compara o ato de comer moderno, né, esse ato de comer francês, a animais em um zoológico, que vão ter os horários de refeição todos certinho e vão receber a sua comida na jaula, fazendo aí uma óbvia menção a esse sistema prisional, pelo menos do ponto de vista espiritual, né, em que vivemos no nosso tempo. Carol, assim como os cafés, cafeterias, já existiam lugares que vendiam café no Oriente Médio, mas o reconhecimento de estabelecimentos veio da Europa. Mais uma vez, os cafés eles foram sistematizados também pela Europa. As casas de chá. Estou sentindo que meu som baixou, não foi não? Vocês estão me ouvindo direito? Alô, alô? Alô? Vamos seguir assim. Vou tentar falar um pouquinho mais alto para compensar.
Camila, impressionante como técnica é utilizada como um instrumento de segregação e dominação, e de desautorização em especial, isso com a hegemonia da técnica sobre a intuição, o afeto, a prática emotiva, os saberes ancestrais são eliminados. Camila, são eliminadas também as técnicas. Esse é um grande problema que você aponta aí, que de fato a gente sempre vai citar como sabedoria milenar o Extremo Oriente. A gente sempre vai citar como inteligência ou perspicácia técnica a França. Só que, gente, antes da chegada dos portugueses no Brasil, né, você tinha aqui inúmeras técnicas, inúmeras formas de saber. A gente não precisa esconder essas técnicas sob a égide do saber ancestral, que às vezes fica muito bonito a gente falar que é saber ancestral, mas era técnica sim. Temos, no próprio Câmara Cascudo, vai citar que na dominação portuguesa, na opressão portuguesa, os portugueses não só aniquilaram indígenas, não só mataram e massacraram, como também aniquilaram instrumentos técnicos de produção indígena, de pecuária, né, de agricultura, de produção de receitas, que a gente nunca vai descobrir o que eram, porque os portugueses, pela sua própria ignorância daqueles métodos utilizados, por não reconhecer aquilo como algo, um saber válido, o destruía. Então, eles chegaram a destruir, inclusive, instrumentos produzidos mesmo, né, antigos, indígenas, talvez para fazer farinha, por exemplo, que, se bem que fazer farinha, a gente já sabe os instrumentos, esses se mantiveram. Tinham outros que a gente nem sabe dizer quais são, porque a história os apagou. Então, gente, a técnica e a tecnologia já existia. Essa técnica europeia que anda de mãos dadas com o jargão gastronômico, isso. Mas todo mundo achar que cozinha é quase um Olimpo. Cara, muito bom. Para poucos com capacidade de traduzir essa linguagem alienadora. Realmente é muito alienante assim, esse processo. Ele é excludente. Se fala francês nas cozinhas profissionais, tem essa conversa também. É uma captura, né, de vários elementos, inclusive semânticos, né? A gente discutiu isso na oficina de escrita gastronômica também. Mas essa captura que se faz é justamente pela penetrabilidade francesa. Então, o que acontece? Era muito mais fácil, como o próprio chefe era francês, como o próprio cozinheiro que ensinava era francês, os termos, as terminologias utilizadas a partir dessa cadeia eram igualmente francesas. Então, por isso que você vai ter as escolas, inclusive brasileiras, com professores brasileiros, ou até professores estrangeiros, mas que não são franceses, falando em Brunoise, em Julien, usando esses termos. Roux, né? Vamos fazer um roux, entendeu? Foi que mané roux, bicho? Vamos fazer uma papinha de manteiga com farinha, entendeu? Uma massinha. Faz a massinha. Enfim, a gente tem que mudar, a gente tem que tem que se rebelar a esses estereótipos e esses estrangeirismos, porque eles vieram aprisionando por tanto tempo, sabe? A ponto de você ter chefes brasileiros, inclusive famosos, usando o termo bowl para se referir a cumbuca, coisa que a gente usa talvez até há mais tempo que o americano usa bowl, a gente usa cumbuca. Não é isso? Então, cara, tá aí. A língua também é um lugar de dominação e também de submissão. A gente se submete. Joia, gente. Massa essa discussão aí de hoje. Muito legal. Adorei. Vasilha, pote, é muito fácil de falar. Me passa essa vasilha. Me passa esse bowl. E fica esquisito, né? Porque a gente vai falar em português. Né? A gente fala, me passa esse bowl. Então, assim, ou você chama de bowl, ou você não chama, né? Fouet. Eu sou super adepto de que você precisa, se você vai para a cozinha profissional, você precisa saber todos esses termos francesinhos aí. Tem que saber. Tem que saber diferenciar, tem que absorver esse negócio, entender a linguagem, mas não precisa praticá-la. Você pode deturpá-la, você pode confrontá-la, né? Desconstruí-la. Beleza, gente?
Pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei o debatezinho que a gente fez aí. Muito legal. Eu vi que teve uma galera que faltou. E aí a gente pode, né, se vocês tiverem dúvida, tá, gente? O pessoal que está vendo a gravação, não hesitem em me mandar mensagem no momento que vocês estiverem assistindo. Não tem problema nenhum, tá? Me mandem. Já fiz isso algumas vezes, da gente mandar mensagem e responder ele na hora. Sempre acaba rápido demais. Eu adoro essa crítica, tá? Eu recebo várias vezes. Pensei até em estender, mas eu não estendo, porque senão eu sei que vocês vão se cansar daqui a pouco. A gente não cansa do debate, né? Mas, enfim. A gente vai ter novas oportunidades de discutir. É um tema realmente muito massa. E a próxima aula é uma aula que eu tenho um carinho ainda um pouco mais especial, porque é quando a gente confronta a nossa brasilidade. Então, gente, pela primeira vez, vocês vão receber um deverzinho de casa. Só que o dever de casa do Comida de Pensar é sempre muito prazeroso. Tá? Então, vocês vão ver lá na nossa plataforma de ensino que tem lá o Manifesto Antropofágico, que a gente vai citar na próxima aula. Então, se vocês quiserem ler, é legal, é um texto curto. Eu tirei esse A Dor e a Delícia de Ser o que É, tá? Então, ignorem ele. É um texto muito bom, assim, super acadêmico, mas ele é assim, eu parei de usá-lo na aula porque estava com as questões muito difíceis da gente trazer nesse pequeno escopo. Então, a gente deixa para o Comida de Pensar 2. Vocês vão ler Cantando a Cultura Indígena. Gente, esse livro é lindo. Ele é parte de um processo de política pública criado no contexto do governo Dilma, mas junto às escolas indígenas. Então, é um projeto feito pela sociedade, tá? Por facilitadores, junto a comunidades indígenas, em escolas totalmente indígenas, em que você tem aqui a forma indígena, pelo menos de determinadas etnias, de se passar conhecimento. Então, esse livro, na verdade, não é um livro de ler, é um livro de cantar. Né? Então, o livro original, Cantando as Culturas Indígenas, é um livro que vem, inclusive, com CD, porque ele é parte desse processo coletivo, no qual você vai ter vários cantos que os indígenas utilizavam, porque é o formato, a linguagem, né, mais interessante, mais utilizada pelas etnias de passar saber. Então a gente vai se abrir um pouquinho para entender como que indígenas aprendiam por aí e também vamos aprender um pouco com as religiões de matriz africana, lendo Por Dentro do Caroço do Dendê. Só que esse livro está super esgotado, ele não foi refeito, infelizmente. É o livro de Mãe Baiana de Iemonjá, que é uma autora assim brilhante, que vai escrever sobre a cultura do candomblé a partir desse signo do caroço de Dendê ligado a Exu, uma viagem muito doida, bem interessante, mas tem tudo a ver com gastronomia. Então, eu coloquei um texto lá que é um artigo refletindo sobre esse texto da Mãe Baiana, fica muito mais fácil da gente compreender. Para a próxima aula, vocês já podem aí rabiscar o tema que vocês estão pensando em escrever como parte do processo de aprendizagem que a gente vai ter aqui no Comida de Pensar, que vocês podem ficar à vontade de participar ou não, à medida da vontade de vocês, para então serem publicadas no Bicho Todo. A gente publica o trabalho das alunas, dos alunos lá, você já deve ter visto, que é justamente para a gente completar esse exercício de pensar a comida. Segundo dever de casa, terceiro dever de casa, comer. Aí, ó, que dever de casa difícil, né, gente? Vocês vão comer alguma receita que evoque as culturas brasileiras, ou ameríndias, ou indígenas, caribenhas, afro-brasileiras, afro-latinas, alguma comida que para vocês represente esse espírito nosso de brasilidade, ou afro-brasilidade, ou afro-brasil-latinidade, beleza? Porque a gente quer abrir um pouco esses horizontes. Pois é isso, Camilo. Estante virtual é um trem, né, bicho? Não pode aparecer um livro esgotado que aparece alguém vendendo, engraçadinho, vendendo por 500 conto. Enfim, é difícil demais. Comer, vocês vão comer uma receita. Só comam.
tá? Não precisa pensar demais nessa receita, não. A gente deixa para pensar aqui junto, beleza? Mas uma receita que você entenda que está evocando algumas dessas nossas culturas. E você vai assistir, que a gente vai discutir, tá? Tem algumas sugestões, né, tem um filme A Marvada Carne, que é bem legal de ver também, mas a gente deve passar muito rápido por ele. A gente vai ouvir na próxima aula Farinha de Djavan e vai conversar também sobre. Só que eu quero que vocês vejam, para a gente debater, já nos preparar para o próximo módulo, vocês vão ver o episódio 2 da série Street Food América Latina, da mesma turma que fez o Chef's Table. Eles fazem no episódio 2, eles vão falar sobre Salvador, né? Principalmente sobre o acarajé. Também a moqueca, né? Eles vão falar sobre esses dois. Assim. E aí, vamos conversar, vamos enfrentar os problemas que a gente vai encontrar, ou as delícias, né, que a gente encontrar nesse episódio. Então, se todo mundo tiver Netflix, dá para ver, né? Não sei quem já viu. Se não, tenta pedir um sinal emprestado aí para um amigo, para uma amiga, né, para ver esse episódio. Tá bom, pessoal? Vou jogar esse slide lá na nossa plataforma de ensino amanhã de manhã, para vocês poderem também revisitar isso que a gente conversou agora. Tá bom, pessoal? Então, ó, valeu, povo. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê na segunda e, por favor, façam os deverezinhos de casa, que vão ser super gostosos. Tá joia? Minha gente, obrigado demais. Um beijo.